Livro de Números, capítulo 12, versículo 6, diz assim: Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, disse: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele eu me revelo, em visões e em sonhos falo com ele. Mas o que é um profeta? Como reconhecer um profeta? O que a Bíblia diz sobre os profetas? Como reconhecer o que é uma profecia que realmente vem dos céus? E existem profetas até hoje? Eu sou o Pastor Alan e essa é mais uma Quinta Teológica. Todas as quintas, aqui no canal da Igreja Batista do Bom Retiro, há um estudo chamado de Quinta Teológica. Você pode usar ele como a sua EBD, você pode usar ele como o seu estudo da semana. A ideia é que você estude muito mais da Bíblia, mas que nesse dia especialmente você tenha um estudo talvez um pouco mais aprofundado, um pouco mais denso a respeito das Escrituras. Mas a ideia é que ele sempre seja uma chave, sempre seja um auxiliar, ele sempre seja uma ferramenta para aumentar a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com a igreja e a sua comunhão com as Escrituras. Então, se você tem algumas dúvidas, alguma sugestão, você pode postar aqui nos comentários, porque eu leio todos os comentários e, se for uma sugestão, na medida do possível, a gente vai atendendo a sua sugestão. A ideia do estudo de hoje é que nós conheçamos mais sobre as profecias para que assim nós estejamos preparados especialmente para reconhecer a voz do Senhor e reconhecer a direção que Deus dá sobre a nossa vida na nossa caminhada. Então, entender o que é um profeta é significativo para que nós possamos ter uma boa caminhada com Deus, ouvindo a sua fala, ouvindo as suas palavras e reconhecendo o caminho naqueles momentos em que as coisas estão turvas, que a gente não sabe muito bem para onde ir. Reconhecer o que é uma profecia, entender as profecias pode ser uma ferramenta poderosa para nos auxiliar. Então, para entender o que é uma profecia, a gente precisa entender primeiro o que é um profeta. E um dos recursos muito comuns para fazer isso é nós olharmos o que a Bíblia diz a respeito dos profetas e entender qual termo a Bíblia usa quando se refere a profeta. Para entender o que é uma profecia, a primeira ideia é nós entendermos o que significa profeta, essa palavra em si, qual é a sua referência bíblica. Quando nós vamos olhar lá nas Escrituras, o termo usado na Bíblia, o mais comum usado na Bíblia, significa nabi e significa anunciador, aquele que anuncia, aquele que declara, aquele que traz ao conhecimento a determinada declaração. Então, Nabi, que aparece mais de 300 vezes na Bíblia, Nabi significa aquele que é o declarante, o declarador, ou um termo mais preciso é arauto. Né? Então, quando nós olhamos profecia no termo mais comum dentro da Bíblia, ele não é necessariamente ligado a futuro, nem a adivinhação, nem a mistério, mas simplesmente aquele que faz a declaração. No caso bíblico, aquele que declara a voz do Senhor, aquele que declara a vontade do Senhor. Ao mesmo tempo, um outro termo usado na Bíblia para referir-se a profeta é aquele que vê, né? A tradução mais adequada seria vidente. Então, aquele que consegue, roeno, aquele que consegue ver o que não está visível aos olhos.
E aí a ideia bíblica então seria aquele que consegue ver aquilo que não se consegue ver pelos olhos naturais. Ou seja, alguém que tem uma visão do mundo espiritual ou das repercussões que determinada situação tem sobre o mundo espiritual. Então, tanto a palavra declarador quanto a palavra vidente são dois termos usados na Bíblia para referir-se a profeta. Não sei qual versão da Bíblia você usa para estudar, mas existem algumas traduções que vão ter, inclusive, a palavra vidente como sinônimo de profeta. O que eu queria fazer um leve parênteses aqui é que a ideia de vidente, muitas vezes quando nós pensamos em vidente, nós pensamos erroneamente sobre aquele que conversa com mortos, aquele que conversa com, basicamente aquele que conversa com mortos, que seria o necromante. E a partir do mundo dos mortos, essa pessoa teria então declarações a serem feitas. Isso é necromancia, isso é necromante, não é necessariamente vidente, né? Então o vidente na Bíblia ele não é uma palavra usada no sentido proibido. A ideia da necromancia sim é proibida nas Escrituras, mas a ideia do vidente não é. Tanto que nós temos lá uma passagem de Saul, quando ele vai consultar uma necromante, algumas Bíblias vão chamá-la de pitonisa, né? Então, ao invés de trazer como vidente, vai trazer como pitonisa justamente para fazer essa diferenciação. Então, a palavra profeta mesmo é a palavra daquele que deveria ser o anunciador, deveria ser o declarante da vontade de Deus, da palavra de Deus ou da voz de Deus. E aí vem uma pergunta bem interessante: quem deveria então ser profeta dentro dessa ideia? A ideia de quem deveria ser profeta é muito simples, as Escrituras também vão dizer. Há uma passagem lá no livro de Números em que Moisés chama todos os líderes das tribos para a tenda. O Senhor pede que ele chame todos os líderes, mas tem dois, Eldade e Medade, que não vêm, eles ficam junto com o povo. E aí o Espírito do Senhor desce como uma coluna, não é exatamente aquele trecho que eu li no começo, é um pouquinho antes, mas o Espírito do Senhor desce como uma coluna e todos os líderes que estão ali, eles profetizam. Então o Espírito desce sobre eles, eles são tomados pelo Espírito e profetizam. E aí depois a coluna sobe e eles param de profetizar. Mas Eldade e Medade, que estavam lá no meio do povo, eles continuam, eles são tomados pelo Espírito também, o Espírito desce sobre eles e eles continuam profetizando, eles seguem profetizando. E aí acontece esse trechinho que está aqui nas Escrituras, em Números 11, vamos ver? Números 11, versículos 27 e 29 diz assim: Então, um certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando lá no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os de profetizar. Então Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então a ideia aqui é que o grande desejo de Moisés, e aí por consequência, por estar gravado nas Escrituras, o grande desejo de Deus é que todos nós fôssemos profetas, todos nós tivéssemos a ousadia, a coragem e a capacidade de não apenas ouvir a voz de Deus, mas também de declarar a voz de Deus. Então, Números 11 vai demonstrar que a grande vontade do Senhor é que todos sejam profetas, todos profetizem, né? E aí é que é interessante fazer uma distinção, porque muitas vezes as pessoas olham para os pastores como sendo profetas. A ideia aqui não é errônea, mas dentro daquela ideia de que um pastor... A palavra pastoral é necessariamente uma profecia, uma declaração específica da vontade do Senhor, eu queria fazer uma distinção que eu acho bastante saudável, que é a diferença entre uma palavra profética e uma palavra pastoral ou uma palavra de aconselhamento.
Quando eu falo palavra pastoral, eu vou tentar usar mais a palavra de aconselhamento, mas quando eu falo palavra pastoral, eu estou me referindo ao pastor, mas eu também estou me referindo ao líder de ministério, ao líder de célula, ao seu discipulador, a alguém que faz a caminhada cristã contigo. Então não é necessariamente apenas o pastor. Mas a ideia aqui é uma distinção bem clara. Quando há uma palavra específica do Senhor, ou nos termos bíblicos, assim diz o Senhor, essa é uma palavra profética, uma palavra claramente advinda da vontade do coração de Deus, que por meio de profecia, por meio de uma revelação específica, aquela pessoa transmitiu para você. Isso é uma coisa. Outra coisa são os desejos do nosso coração ou as palavras de aconselhamento. Então, a gente precisa ter muito bem clara essa distinção para compreender que muitas vezes a resposta que nós damos, por exemplo, no atendimento de gabinete, que nós damos aqui é atendimento de gabinete, né, onde a pessoa expõe a sua situação, ou no aconselhamento, às vezes elas são palavras de aconselhamento mesmo. O aconselhamento não é um achismo, não é uma opinião à toa, mas é uma palavra baseada dentro de princípios, há uma ciência, há uma técnica do aconselhamento, né? Há modos de aconselhamento, há escolas de aconselhamento, mas a ideia é bem clara, olha, há muito estudo e através desse entendimento, o aconselhamento que eu lhe dou é determinado. Isso é uma coisa. Agora, a profecia, a voz profética é outra. Às vezes pode até ser na mesma direção, mas o conselheiro, o pastor tem que ter bem claro quando ele está dando a sua opinião, né, embasada, tal, mas a sua opinião, e quando ele está sendo voz de Deus, dando uma palavra profética efetivamente para aquela situação. Então, ter essa distinção precisa ser bem claro, tanto para quem professa, né, para quem faz a declaração, quanto para aquele que está ouvindo. Então, a palavra profética é quando é uma resolução do Senhor diretamente para aquelas pessoas. Isso não é que a pessoa que lhe deu uma opinião de aconselhamento, ela é um falso profeta, não é isso. A falsa profecia é justamente quando nós dizemos que assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse, né? Então, quando nós dizemos que aquilo é uma voz profética, quando não é, naquele instante a pessoa está sendo um falso profeta. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é Jeremias. Olha que Jeremias tem duas passagens sobre isso, uma lá em Jeremias 23 e uma um pouquinho antes, em Jeremias 14, que é o que nós vamos ver agora. Então, Jeremias capítulo 14, versículo 14, vai dizer justamente sobre o que é um falso profeta. Olha o que diz. Então, o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes e seus próprios corações. Então aqui, o que Jeremias está dizendo, gravando, são as palavras do Senhor dizendo, eu não dei essas profecias. O que eles estão falando é da própria mente deles e do próprio coração deles. E isso é muito claro em determinadas situações. Eu não gosto, eu tenho por princípio ético nunca falar do ministério dos outros, mas eu vi essa semana uma pessoa profetizando sobre o ministério, era de uma pessoa, né, de uma pessoa aí, também não... Mas profetizando sobre o ministério da pessoa, que o ministério da pessoa ia ser grandioso, não sei o que e tal. Pouco tempo depois a pessoa morreu. E se acabou, né? Então, você via que ali era uma palavra muito mais de incentivo. Então, para que dizer que assim diz o Senhor quando o Senhor não disse? Né? Eu tenho muita prudência nesse ponto, e aí é uma questão minha. Eu tenho muita prudência para dizer que assim diz o Senhor, essa é uma palavra revelada do próprio Deus. Eu tenho que ter certeza de que isso é assim, para não passar justamente por essa vergonha, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, olha, o melhor caminho, tudo indica que é esse.
Ó, minha opinião, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, o melhor caminho deve ser esse. Né? E pronto. E se lá na frente vai errado, olha, realmente eu estava embasado nisso, as minhas conclusões, as minhas premissas eram essas, e não era assim que era para ser. Ou se lá na frente acertar, ótimo, olha, eu me baseei nisso, e a minha premissa foi essa, portanto a opinião foi essa. É uma questão muito mais de honestidade, principalmente quando nós estamos interferindo na vida do outro. Então, tome com muito cuidado, tome com muita atenção quando é uma revelação profética, mas quando for realmente uma palavra do Senhor, preste atenção. O texto de Jeremias vai falar desse cuidado. Às vezes nós recebemos palavras bonitas, achando que elas são proféticas, porque elas alimentam o nosso coração. Né? E nós esquecemos que o coração do homem é enganoso. Então ter essa clara distinção é bastante interessante para nós. E para entender então o que é efetivamente uma profecia, nós temos que entender de onde vem essa palavra, como que ela vem. E aí tem vários modos de aparecer na Bíblia. Primeiro que toda palavra que é realmente uma profecia, ela vem de um lugar só, ela vem do céu. E não teria de outro lugar de onde vir. Um exemplo claro disso, e não é só no Antigo Testamento, isso vai estar lá no Novo Testamento, no batismo de Jesus. Mas eu não vou nem usar esse trecho, eu vou usar uma demonstração disso que está lá na carta de Pedro. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21, vai dizer justamente disso. É Pedro dizendo como que ele recebeu essa profecia. Olha o que Pedro vai dizer em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Diz assim: ele, e aqui o ele é Jesus, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que lhe disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. E aí olha o que diz a continuação do texto. Nós mesmos ouvimos essa voz, vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha que legal, eles ouviram a voz, ouviram literalmente uma voz vinda do céu quando estavam no Monte Santo. Assim, portanto, como ouviram, temos a mais firme palavra dos profetas. Vocês farão bem se a prestarem atenção, como uma candeia, como uma luz, como um farol que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva, a estrela da alvorada, a primeira estrela do dia, nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então a palavra efetiva, a palavra profética, ela vem do céu. No caso aqui, ela é uma voz audível, uma voz reconhecível, né? Então eles ouviram e sabiam que aquela voz vinha dos céus e vinha do Senhor, trazida claramente pelo Espírito Santo, selada, atestada pelo Espírito Santo. Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 e 3, a 3, vai dizer também de uma outra forma de receber a profecia. Olha o que diz aqui. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Então, aqui o profeta Ezequiel não está falando de voz audível, mas de uma visão profética, de ver a imagem, né, de ter aqui um recebimento de uma imagem profética. Foi no 5º ano, aliás, do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Então, Pedro, na narrativa de Pedro, nós estamos vendo uma voz audível. Na narrativa de Ezequiel, nós estamos vendo uma visão. Então, os sentidos estão recebendo a mensagem do Senhor. Por isso que a gente tem diversas formas do Senhor falar com uma pessoa, do Senhor dar-lhe a sua mensagem profética.
né? E essas diversas formas vão ter amparo bíblico também. Olha, vamos ver algumas. A primeira delas vai estar lá no livro de Números, que é o trechinho que eu comecei aqui na Teológica de hoje. Em Números 12, versículos 4 a 8, que vai ter a história de Arão e Miriam. Miriam, irmã de Moisés, Arão, o primeiro sacerdote. Eles, após os líderes das tribos terem profetizado e o Espírito terem profetizado por um tempinho e aí cessado, e Eldad e Medad terem continuado mais um pouco. E então Arão e Miriam são chamados também à tenda. E aí veja o que diz então Números 12. Vai dizer assim: imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou a Arão e Miriam. E os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras, que palavras do Senhor. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em sonhos e em visões falo com ele. Ou seja, sonhos e visões é uma das formas de Deus falar. Mas essa não é a única. Os próximos versículos já vão dizer outra. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas, não por mistérios. E ele vê a forma do Senhor. Então ele está falando aqui, olha, há profetas a quem eu me revelo através de sonhos, há profetas a quem eu me revelo através de visões, mas há profetas a quem eu me revelo face a face. Eles conseguem ver a minha forma, ouvir a minha palavra, né? Mas essa não é a única forma. Veja que interessante, através da música. A música também pode ser uma fonte de inspiração profética. Olha o que diz 2 Reis 3, versículos 12 a 20. Josafá, então, prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. O rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tem a ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Então aqui Eliseu está dizendo para o rei: olha, eu não quero falar contigo, eu não tenho nada para falar contigo. Você tem ouvido outros profetas, vá ouvir eles. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis, para entregar-nos na mão de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse pelo meu respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. E aí vem: mas agora tragam um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele profetizou. E daí vai contar qual é a profecia, né? Assim diz o Senhor: cavem cisterna nesse vale, haverá chuva, vocês não terão vento nem chuva, o vale ficará cheio, mesmo assim o vale ficará cheio de água, vocês e seus rebanhos terão do que beber, tal. E aí ele vai contando toda a profecia. Mas veja, ali veio um arpista, uma harpa, né? Um instrumento musical, vem uma harpa para tocar, e enquanto o arpista estava tocando, foi assim que o Senhor desceu sobre o profeta. Essa não é uma ocorrência única. Veja o que vai dizer 1 Crônicas, capítulo 25, versículos 2 e 3. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, os filhos de Asaf estavam sob sua supervisão. E ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Gedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai, Gedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Então veja, aqui nós estamos falando de 2 profetas, de Asaf e de Gedutum. Asaf, ele profetizava, né, profecias
particulares, profecias peculiares, ou seja, respostas diretas ao rei. Nós vamos ver esses tipos de profecias depois, mas Jedutum já usava um método diferente. Deus falava com Jedutum através de um processo diferente. Jedutum precisava não, mas ao som da harpa era como Deus se manifestava a ele. Então veja que aqui nós temos um profetizando sem o registro de que precisava estar junto ao arpista, no segundo, no caso de Jedutum, que Deus usava a música da harpa para isso. Mas é muito interessante porque tem uma pessoa tocando e outra profetizando. Olha o que vai dizer 1 Samuel 10, versículos 2 a 9. Aqui em 1 Samuel vai ter uma série de instruções e aí nós vamos ver o que estava acontecendo. Então hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. E eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e um outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão os 2 pães, que você deve aceitar. Você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, e aqui começa, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor estará sobre eles, e esse Espírito se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus estará com você. Então veja que interessante, aqui havia uma coletividade de profetas descendo do monte, tocando, e todos eles profetizando. E aí, ao chegar ali junto, ele começa a profetizar também, e justamente por começar a profetizar, o Espírito do Senhor desce sobre ele, e então o Espírito permanece durante um tempo, aqui durante um bom tempo, permanece sobre ele. E é assim que o Espírito ficará sobre ele, e dali ele sairá profetizando também e permanecerá profetizando. Então, nesse caso, foi além do momento em que o arpista estava tocando, que os instrumentistas, os profetas estavam tocando, o Espírito desce sobre ele, ele profetiza e ele permanece profetizando. E aí a história conta que aconteceu exatamente assim como estava previsto, né? Então, a ideia de mostrar essas 4 formas aqui, através de sonhos, de visão, de revelação direta ou através dos louvores, é demonstrar que não existe uma fórmula fechada. Olha, faça assim e Deus falará contigo. Faça assado de determinada maneira e Deus falará contigo. A gente tem que ter às vezes um pouco de cuidado, porque existem pessoas que não são tão maduras na fé. Então, às vezes a pessoa vai dar um testemunho: eu estava andando no parque e o Senhor falou comigo. E talvez, e é verdade, né? A pessoa estava realmente andando no parque e o Senhor falou com ela. Aí o que acontece no outro dia? Está todo mundo andando no parque. Fala comigo, Senhor, e está todo mundo andando lá no mesmo parque. Mas era aqui que você andava? Era daqui para lá ou foi de lá para cá? Você andou em cima da linha ou você andou aqui no meio no trecho de caminhada? Você estava usando tênis? Você estava descalço, sentindo a relva fresca? Como você estava? Com que roupa você estava? Tinha tomado banho? Não tinha tomado banho? Estava usando perfume? Né? Então, a ideia é que não há uma fórmula fechada. Muito mais importante do que seguir uma fórmula é seguir a definitiva instrução. Se quer que Deus fale contigo,
tenha o coração puro e peça ao Senhor isso. Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero que o Senhor fale comigo e esteja com o coração disposto para que você seja instrumento de Deus nessa terra. E aí sim, com certeza o Senhor vai falar contigo da forma especial com que Ele tem para falar contigo. Não precisa seguir a fórmula do outro, só existe uma forma de Deus falar conosco, é quando nós nos apresentamos diante dEle com o nosso coração quebrantado. Isso Deus não rejeita. Um coração quebrantado é a única forma que Deus não vai rejeitar nos achegarmos a Ele. Então, não siga a experiência do outro, siga o coração quebrantado e se coloque diante de Deus assim. E aí entenda para que você quer ouvir a palavra de Deus, para que você quer uma revelação profética sobre a sua vida. E entender então a revelação profética é muito interessante. Então agora nós passamos a entender as funções proféticas, ou seja, as funções das profecias. A primeira função que a gente já viu ali, que era lá na história de Jedutum e Asaf, é de ser conselheiros do rei, ou seja, de ter respostas privadas ou respostas particulares, respostas pontuais para determinados problemas. Eu vou usar aqui um exemplo que está em 2 Samuel. Tenho vários exemplos sobre isso, mas eu vou usar um exemplo que está lá em 2 Samuel. Veja só, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23, diz assim: naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Atoifel como se fossem a palavra do próprio Deus. Então o profeta Aitofel, nome difícil esse, né? Aitofel, o profeta Aitofel, ele profetizava como conselheiro, aqui tanto de Davi quanto de Absalão, ele profetizava para questões específicas. Então o rei tomava uma decisão, é como se ele fosse um assessor ali, como se ele fosse um conselheiro do rei, mas era na verdade como se Deus estivesse aconselhando o rei. Ele era um profeta que trazia revelações específicas. E aí eu queria parar aqui um trechinho inclusive. Entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, nós dizemos que há 400 anos de silêncio. E aí tem muita gente que, a partir dessa ideia de 400 anos de silêncio, tem muita gente que diz assim, nesse tempo Deus não falou. Não é verdade. Deus falou o tempo inteiro com o seu povo e permaneceu falando, inclusive, nesses 400 anos, assim como permanece falando até hoje. Porque se nós formos parar a pensar desde quando a Bíblia se fechou, Deus não falou mais, porque a Bíblia não consegue sendo escrita. Então, nós também viveríamos num tempo de silêncio de Deus. A lógica é a mesma. Deus falou sim com o povo nesses 400 anos. O que acontece é que não há uma revelação para as Escrituras, que seja significativa, que seja presente, que seja que Deus tenha demonstrado que seja necessário registrar nesse tempo. Então, as revelações proféticas do Senhor são esse tipo de revelação. São revelações privadas, revelações particulares, revelações pontuais para aquele tempo, para a nação de Israel, naquele tempo, naquele contexto. Então não há revelações que nos ensinam até hoje, mas são revelações específicas para aquele ponto. Deus não parou de falar lá, assim como Deus não parou de falar conosco desde que a Bíblia se fechou, desde que a Bíblia está escrita por completo. Deus segue falando. Acontece que não há mais uma revelação geral específica. Tudo o que nós precisávamos conhecer de Deus, Ele já revelou e já é suficiente nas Escrituras. O que há nas Escrituras já nos basta para conhecermos efetivamente aquilo que Deus se permitiu conhecer. Nós sabemos que a descrição de quem é Deus que está na Bíblia, ela não é completa, no sentido de que Deus é muito mais do que aquilo que está ali relatado, mas que aquilo que está ali relatado é suficiente para que nós conheçamos o Senhor.
Então, mesmo nesse interstício testamentário, mesmo nesse intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus seguiu falando, assim como segue falando até hoje. Então, a primeira das funções proféticas é nos dar uma resposta a uma questão privada, a uma questão particular. A segunda função profética é a declaração quanto ao pecado. Veja, Miqueias, capítulo 3, versículos 6 a 8, vai trazer uma ideia assim. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. O céu se porá no dia e o dia se escurecerá para os profetas. Então ele está falando aqui, olha, o silêncio virá um tempo em que eles não ouvirão. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, uma das funções proféticas é justamente a de declarar quando há o pecado. Então, quando nós olhamos para as revelações proféticas, é sempre a ideia de que essa revelação ela vai nos admoestar, nos impulsionar a corrigir a nossa vida, a pedir perdão pelos nossos pecados e a corrigir o caminho pelo qual nós estamos indo. Então, quando há algum desvio da nossa parte, há uma revelação profética para que o Senhor corrija o nosso caminho e nós possamos voltar ao caminho adequado. Mas Deus não precisa esperar com que nós nos desviemos para daí falar conosco. Então há outras situações em que Deus vai falar antes mesmo disso acontecer. Nós chamamos isso de retidão de caráter. E isso vai estar lá, por exemplo, em Ezequiel 43, versículos 10 e 11, que diz assim: Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados e que analisem o modelo. E se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, a sua disposição, suas saídas, suas entradas, toda a sua planta e todas as estipulações e leis. Ponham essas coisas por escrito diante dele, para que sejam fiéis à planta, olha que legal, e sigam as suas estipulações. Então, quando Deus... essa é uma pergunta que me fizeram esses dias. Por que Deus dá tanto detalhe da roupa do sacerdote, de como deveria ser a arca, de como deveria ser o templo, de cada um dos elementos do templo e tal? É para mostrar a retidão de caráter, mostrar a retidão aqui de conduta. Deus é bem específico para que nós entendamos a retidão de conduta, como nós devemos andar, e Ele cuidar de nós no mais perfeito detalhe, no mais pontual dos detalhes. Então, uma das funções proféticas é exatamente essa. Não é faça uma arca, é faça dessa maneira, com esse detalhe, com essa cobertura, dessa madeira, desse jeito, com esse tamanho, com esses determinados adornos, mostrando a sua retidão e o seu cuidado em cada detalhe da nossa vida. Uma terceira função profética é a função de atalaia. Atalaia quer dizer sentinela. Sentinela, para quem não serviu o exército ou não serviu as forças armadas, o sentinela é aquele soldado que fica parado lá ou na porta ou nas esquinas do quartel, e ele fica permanentemente ali cuidando, ou seja, ele fica observando e sendo ali, não é um fiscal, mas ele fica ali dando segurança para aquela unidade militar. No caso aqui, a ideia profética também é essa. Veja o que vai dizer lá Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9. Diz assim: Filho do homem, eu fiz de você um atalaia, um sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça as minhas palavras e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá.
sua iniquidade por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para se desviar dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre dessa responsabilidade. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você percebe que o seu irmão está em pecado e você, com muito amor, muito carinho, disser ao seu irmão, você está em pecado e esse seu caminho é um caminho de morte, e esse irmão fizer ouvidos surdos, não prestar atenção, então nesse momento a responsabilidade sobre a vida do seu irmão, ela sai das suas mãos, porque você advertiu o seu irmão, você cuidou, você foi sentinela na caminhada dele, mostrando a ele o desvio. Então, o seu papel como sentinela é exatamente esse, é de denunciar o pecado, mas aqui, veja o que ele está dizendo, é denunciar o pecado, mas não para menosprezar o irmão, não para diminuir o irmão, não para humilhar ou expor o irmão, é para corrigi-lo em amor, para que ele volte ao caminho do Senhor e possa seguir a caminhada. Então, quando os profetas denunciam o pecado, é justamente a ideia de denunciar para que seja para que o caminho errôneo seja corrigido. Então, o serviço de sentinela é justamente esse, prestar atenção para que assim você possa ajudar o seu irmão na caminhada. E olha que interessante o que vai estar lá em Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E aí, se você continuar a leitura, você vai ver que Deus está contra a cidade de Nínive. Mas se Deus levantou um profeta para denunciar o pecado daquela cidade e pedir o arrependimento daquela cidade, significa que realmente a ira do Senhor está ali, mas que Deus está dando uma chance de arrependimento. Né? Então a ideia aqui coaduna com a ideia que nós estávamos vendo antes, de que a revelação profética de um pecado é justamente para que essa revelação possa corrigir o caminho pelo qual a pessoa está andando. Então nós já vimos aqui algumas funções proféticas. A primeira era a de termos revelações específicas sobre a nossa vida. A segunda é de denunciar o pecado. A terceira é de nos dar um caminho de retidão. A quarta é de sermos sentinelas, no sentido de auxiliarmos o nosso irmão, né? Sermos sentinelas no sentido de auxiliarmos o nosso irmão na caminhada e dar-lhe a chance de arrependimento. Mas não encerra aí. Há uma outra função profética, que é no ofício sacerdotal. Então esse trecho vai estar em 1 Samuel 16, versículos 6 a 12, que diz assim: Quando chegaram, Samuel viu a Eliabe e pensou, com certeza esse é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então José chamou a Aminadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Lamá a Samuel, mas esse disse, também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Então Samuel perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, esse é o escolhido, levante-se e unja-o. Quem tem função de ungir não é profeta.
quem unge as pessoas é o sacerdote no Antigo Testamento, né? É o sacerdote. Então a gente vê aqui que cumprir funções sacerdotais também é uma das funções proféticas, é uma das funções do profeta. Então, Deus capacita aqui o profeta para que ele cumpra uma função sacerdotal. Por quê? Porque revelou ali quem seria o próximo rei, no caso, Davi. E também é usado no aconselhamento da liderança, no aconselhamento dos reis e dos líderes. Segundo Samuel 7,3 vai mostrar isso. Natã respondeu a Davi: faz o que tiver na sua mente, pois o Senhor está contigo. Aqui Davi estava consultando o profeta Natã a respeito da construção do templo. E aí se devia, né, começar a acumular os bens para a construção do templo. E aí Natã disse, então isso, faça o que você achar que deve ser feito. Então, a liderança, ela também deve buscar ouvir a voz de Deus para ter, assim, o direcionamento. Aqui não específico como pessoa sobre a sua vida, mas em função da liderança que ocupa e cuida. E aí, olha que interessante, dentro dessa ideia, a gente vê que profecias, lembrei aqui de uma história de Natã e Davi. Profecias nem sempre são profecias do futuro, uma revelação do futuro. Uma profecia ela pode ser também uma revelação de algo que está no passado. E aí você vai dizer assim, mas o que tem como é possível uma profecia de algo do passado? Isso é muito fácil, né? Profetizar algo que já aconteceu. Vamos pensar na história de Natã e de Davi. Quando Natã chega para Davi e conta aquela história do homem que tinha apenas uma ovelha, que cuidava da ovelha, que fazia com que a ovelha dormisse dentro de casa e que era vizinho de um homem que tinha muitas ovelhas, tantas que nem se podia contar, mas que esse homem que tinha muitas ovelhas, o dia que precisou oferecer um jantar para os seus amigos, ao invés de pegar uma de suas tantas, matou a ovelha daquele homem que tinha apenas uma. Quando Natã conta essa história e pede o juízo de Davi sobre esse homem que tinha feito isso, Davi fala assim, esse homem é culpado, ele deve morrer. Aí Natã revela, mas esse homem é você, que fez isso com Betseba e por isso matou Urias o Heteu. Não matou, né, mas colocou para a morte Urias o Heteu. Então ali Natã está revelando algo que já tinha acontecido, mas que estava oculto e foi trazido à luz porque o Senhor viu a transgressão de Davi. E aí Davi se arrepende, pede perdão, o profeta recebe uma outra revelação dizendo que sim, ele estava perdoado, né? E aí a história segue, o menino depois acaba morrendo e tal. Tem toda a história. Mas a ideia aqui é de que uma revelação profética não é necessariamente algo do futuro, mas algo que estava oculto e é trazido à luz. Talvez estava oculto porque a pessoa escondeu o seu pecado. Talvez estava oculto porque ainda não aconteceu. Realmente estava oculto pelas brumas do tempo, né? Mas estava oculto e a função profética é trazer a luz sobre aquilo que estava oculto. A grande preocupação do estudo profético, ou de um estudo sobre profecias, é que você tenha o discernimento, você tenha o entendimento, você tenha a maturidade espiritual de entender de que quando o Senhor falar e quando for realmente voz do Senhor, amém, bem-vinda seja. Mas tomar cuidado, para que às vezes os desejos do nosso coração podem parecer ser vontade de Deus. Busque a Deus. Se você quer ouvir a Deus, se você quer ouvir Deus através do seu pastor, através dos seus pastores, através da sua liderança, ore a Deus para que Deus fale com eles. Se você quer ter uma experiência pessoal com Deus, busque ao Senhor, se coloque ao propósito. Mas nós vimos aqui, entre todos os exemplos das funções proféticas, que a grande maioria deles, a grande maioria das profecias, dificilmente Deus está falando como profeta para um benefício próprio. Normalmente
somente ele é instrumento para atuar na vida do outro. E nós só conseguimos ser instrumentos na mão de Deus para tocarmos a vida do outro quando nós estamos literalmente entregues na mão de Deus. Como a ilustração do oleiro no barro, permitindo que Deus nos molde como Ele quiser. Portanto, se você quer realmente ser alguém que tem ouvidos sensíveis e olhos prontos para ver o Senhor, é preciso se entregar plenamente às mãos do Senhor. E eu queria encerrar a nossa quinta de hoje orando sobre isso. Vamos orar? Senhor, eu agradeço porque em todo tempo o Senhor levantou homens compromissados em te ouvir e entregues plenamente nas tuas mãos. Peço que o Senhor esteja abençoando a nossa vida. Queria, nesse instante, fazer uma oração pessoal sobre a minha vida. Quero colocar a minha vida nas tuas mãos, pedir que o Senhor me use como instrumento, como ferramenta, me dando as visões e me dando ouvidos sensíveis para te ouvir naquilo que o Senhor quer me revelar. Mas eu também profetizo sobre a vida de cada um dos meus irmãos que tenham o coração voltado ao Senhor, que eles possam realmente ouvir o Senhor, que eles possam realmente sentir o Senhor, te ver em cada uma das revelações que o Senhor tem sobre a sua vida. Que o nosso coração seja voltado a Ti, para que nós possamos entender que ser um profeta do Senhor não é fácil, porque muitas vezes nós vamos ouvir coisas que não são necessariamente o alinhamento do nosso coração, mas são as decisões melhores, porque os teus planos são mais elevados do que os nossos. Abençoa a vida de cada um, para que eles possam realmente ser moldados no que precisam ser moldados, transformados naquilo que precisam ser transformados, se converterem naquilo que precisam se converter e possam te ouvir cada dia mais. É o que eu te peço sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que assiste esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser compartilhar essa mensagem com alguém, isso nos ajuda bastante. Que Deus abençoe e que você possa literalmente ser ferramenta na mão do Senhor. Tchau, tchau.